Podeis sentar, irmãos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Nós seguiremos com a exposição desse livro. Eclesiastes, capítulo 7, os versículos 1 a 14. Eclesiastes, capítulo 7, os versículos 1 a 14. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Irmãos, no final do capítulo 6, o autor desse livro, possivelmente Salomão, ele concluiu com uma pergunta. Está aqui no versículo 12. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. E os irmãos têm visto que nas últimas exposições nós temos falado no capítulo 5 e no capítulo 6 sobre o fato de que o homem ele jamais está satisfeito com o dinheiro. Quanto mais se tem, mais se quer. E o dinheiro é um dos grandes ídolos da sociedade. E no decorrer do capítulo 5 ele desenvolve isso. Depois no capítulo 6 ele fala que tudo aquilo que o homem procura preencher no lugar de Deus, que se torna idolatria, jamais pode satisfazer o coração do homem. E aí quando chega no versículo 12, ele faz essa pergunta: pois quem sabe o que é bom para o homem? Quem sabe o que é bom para o homem? E nesse capítulo 7, ele começa trazendo um monte de melhores. Melhor, 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 vários. Que ele vai se repetindo no decorrer do texto. E Salomão então está nos ensinando aqui que a sabedoria, quando nós percebemos a partir do versículo 11, mais precisamente no versículo 12, ele afirma que a sabedoria ela protege melhor do que o dinheiro. O dinheiro ele pode até trazer algum tipo de proteção. Ele pode até dar para nós uma casa bem localizada ou uma cerca muito boa para que os ladrões não entrem e roubem. O dinheiro pode dar talvez para nós uma segurança, talvez um seguro de vida, talvez um bom plano de saúde ou alguma coisa nesse sentido que nos dê certa segurança.
Mas Salomão está dizendo aqui no capítulo 7 que existe uma coisa infinitamente melhor do que o dinheiro para proteção. É a sabedoria. A sabedoria é muito melhor do que o dinheiro. Ela é muito mais confiável. Então Salomão aqui está apresentando para nós dois caminhos: o caminho da insensatez e o caminho da sabedoria. O caminho da insensatez é completamente inferior ao caminho da sabedoria. E sobre esse caminho da sabedoria, Salomão faz algumas afirmações que soam estranhas aos nossos ouvidos. Salomão fala que é muito melhor ir num velório do que participar de uma festa de aniversário. Isso não faz sentido. É melhor estar num velório do que numa festa de aniversário? Então são afirmações que Salomão faz para nos fazer ter uma leitura adequada da vida. E por isso que ele está falando melhor. Então ele está mostrando para nós uma nova maneira de enxergar a vida, o que nós chamamos de cosmovisão, visão de mundo. E essa cosmovisão, essa visão de mundo, essa maneira de enxergar a realidade, é uma cosmovisão que é orientada pela palavra do Senhor, a sabedoria de Deus. E então nesse capítulo 7, dos versículos 1 a 14, Salomão está nos ensinando que a perspectiva bíblica é a melhor maneira de viver nesse mundo. A melhor maneira de viver nesse mundo é sob a perspectiva bíblica. É sobre uma cosmovisão bíblica. Porque o caminho de Deus é infinitamente superior ao caminho do louco. E aí é necessário duas atitudes, que nós podemos dividir em duas partes. Dos versículos 1 a 10, ele diz que é necessário reconfigurar a visão. E dos versículos 11 a 14, ele diz que é necessário valorizar a sabedoria. Então vamos lá. Olha o que está escrito aqui no versículo 1. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. A primeira coisa que Salomão está ensinando para a gente aqui, que a gente precisa considerar a nossa reputação. Ele faz uso aqui de um artifício da literatura hebraica, judaica, que é usar duas afirmações que elas se completam, mas elas estão falando a mesma coisa. Então, melhor é a boa fama do que o unguento precioso, é o mesmo que ele está falando, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Porque ele está usando aqui unguento precioso e dia da morte como similares. Porque esse unguento precioso aqui é bem provável que Salomão esteja se referindo ao fato de que na cultura judaica eles tinham o costume de embalsamar os defuntos, os cadáveres. Você sabe muito bem disso, que isso aconteceu com Jesus, nós temos o relato disso. Então eles tinham o costume de embalsamar, então aquele perfume geralmente era um perfume extremamente cheiroso. Só que Salomão está dizendo aqui, é melhor a boa fama do que o melhor perfume. Porque o melhor perfume, por mais caro que ele seja, por mais que ele chame atenção, por mais que ele seja precioso, por mais que quando você sinta, você diga assim, mas onde você comprou esse perfume? É na Boticário, na Natura? Tem como você me falar a referência dele? Salomão está dizendo assim, é muito melhor uma boa reputação do que o melhor dos perfumes. O dia do nascimento é melhor do que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E aqui porque Salomão estivesse talvez pensando no fato de que no dia do nascimento existem mais perguntas do que respostas. Geralmente quando você vai visitar uma criança que acabou de nascer, aí começa a vir as perguntas. Qual é o nome? Será que vai torcer para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, para o Corinthians, para o Botafogo? Será que vai se casar quando? Será que esse menino vai viajar o mundo? Será que essa menina vai ser o que na vida? Qual que vai ser a profissão dele? São várias perguntas, porque é um bebê que está ali diante dos nossos olhos e a gente não faz ideia de como será a sua vida. Mas o dia do funeral é o dia onde as perguntas são respondidas. Como ele viveu?
Para que time ele torceu? Qual foi a sua profissão? O que pode se dizer a respeito dele? Quando é um bebê recém-nascido, você não pode falar nada a respeito dele. Mas no funeral você sabe dizer como ele viveu e por que viveu. Então Salomão talvez estivesse pensando sobre isso. Porque lá no capítulo 22 de Provérbios, Salomão também já disse: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. É muito mais precioso uma boa fama, uma boa reputação, do que o melhor perfume que já existiu. Geralmente, no dia do funeral, todo mundo é bom, né? Geralmente, no dia do funeral, partiu, era um ótimo marido, era uma ótima esposa. E todo mundo fica bom no dia do funeral. Tanto é que Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: você precisa viver de tal maneira que no dia do seu velório o pastor não precise mentir. O pastor não precisa falar uma coisa que você nunca foi. Tentar jogar para debaixo do tapete a péssima reputação que você tinha. Então a boa fama, a reputação é muito melhor do que qualquer dinheiro, do que qualquer perfume, por qualquer coisa que seja preciosa a esse mundo. Nos versículos 2 e 3, Salomão diz que nós precisamos aprender com a morte. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela, ou seja, na casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A morte, ela nos ensina muito sobre a vida. A morte nos faz refletir. Dificilmente nós refletimos sobre a vida num aniversário. Dificilmente nós refletimos sobre a vida numa festa de casamento. Dificilmente nós refletimos sobre a vida quando nós estamos ali reunidos com várias pessoas celebrando, por exemplo, o Natal, trocando presentes, cantando, comendo. Às vezes não refletimos sobre a vida quando a gente vai para a praia assistir os fogos na virada do dia 31 para o próximo ano. Mas Salomão fala que quando nós estamos diante da morte, nós refletimos. A morte nos ensina. A morte nos ensina a prestar atenção naquilo que de fato é importante. A morte nos faz refletir sobre como nós estamos vivendo, porque um dia nós estaremos na mesma condição. E a morte, ela chega de uma hora para outra. Hoje eu recebi a notícia de um grupo que eu faço parte, de um pastor, amigo, que foi contemporâneo meu no seminário, que veio a falecer. Já um senhor, era um coronel da polícia aposentado, e que depois veio a se tornar pastor, e ele teve um infarto fulminante, e um colega avisou naquele grupo, e alguém do grupo disse assim: você está falando de quem? Você está falando da mesma pessoa que eu estou pensando? Porque nós conversamos ontem à noite. Nós conversamos ontem à noite pelo WhatsApp a respeito de uma situação. E aí esse colega meu disse: pois é, ele teve um infarto fulminante. Então a morte, ela chega a qualquer momento. Ela não avisa. E aí Salomão está dizendo para nós que é muito melhor ir num funeral, porque lá a gente aprende. Lá a gente aprende que a gente precisa mudar talvez o nosso estilo de vida e ficar preparado para a morte também. Porque assim como chegou para aquele que está ali, vai chegar para mim um dia. E será que eu vou estar preparado para enfrentá-la? Irmãos, todos os estágios da nossa caminhada cristã são importantes. Tanto o nascimento, Salomão não está renunciando aqui o nascimento. Salomão não está dizendo que você não possa festejar o seu aniversário. Salomão não está dizendo que você não possa se alegrar com a chegada de uma criança, mas Salomão está dizendo para nós que há estágios da nossa vida que são mais importantes. E isso aconteceu inclusive na história de Jesus. Por mais que o nascimento de Jesus foi algo extremamente importante, mas a sua morte foi muito mais importante ainda.
porque foi o momento onde ele se apresentou como cordeiro diante do matadouro para pagar pelos nossos crimes. Mas a ressurreição ainda é muito mais importante que a morte, porque ela sela tudo aquilo que ele conquistou desde o seu nascimento. Então, os estágios da vida são extremamente importantes. O dia da morte, irmãos, é melhor do que o dia do nascimento, pois o dia da morte é o dia que você vai se encontrar com Cristo, se você é cristão. Paulo não disse isso, pois partir é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, no dia que você nasceu para viver nesse mundo cheio de dificuldades, de limitações, de problemas, de violência, de doenças. Mas quando você morre para estar com Cristo. A morte é melhor do que o nascimento. Por isso que disse Thomas Boston, no dia do seu nascimento, você nasceu para morrer, mas no dia da sua morte, você morre para viver. A morte é melhor do que o nascimento. E por isso, irmãos, nós que somos cristãos, não precisamos ter medo da morte. Cristãos que têm medo da morte, das duas, uma. Ou esse mundo aqui é muito melhor do que estar com Cristo, na sua cosmovisão, e ele fica pensando assim, mas o que eu vou perder? Se eu for partir para estar com Cristo, eu vou perder a oportunidade de ver meus netos. Eu vou perder a oportunidade de fazer isso, eu vou perder a oportunidade de fazer aquilo outro, porque o nosso coração está às vezes preso aqui, e a gente não consegue pensar na possibilidade da morte, porque a morte é uma perda para muitos, mas para nós cristãos não pode ser uma perda, a morte é ganho. Ou talvez você tenha medo da morte, porque você não tem uma mínima convicção sobre a sua vida com Cristo. Talvez você tenha medo da morte porque você tem dúvidas quanto à sua salvação. E aí você tem medo de morrer e ir para o inferno. Então você precisa resolver as duas coisas. Primeiro, você precisa avaliar a sua fé. E segundo, você precisa arrancar de uma vez por todas esse desejo, esse prazer pelo mundo. Porque esse mundo é caído, esse mundo é violento, esse mundo é mau. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Tragada foi a morte pela vitória. Mas para aqueles que não estão em Cristo, o dia da morte é muito pior do que o dia do nascimento. Para quem não está em Cristo, é melhor continuar vivo. É melhor o nascimento do que a morte. E aí eu pergunto para você, você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer? À luz do versículo 1, eu te pergunto, o que as pessoas pensam a seu respeito? Quando as pessoas ouvem falar do teu nome, o que elas dizem a seu respeito? Como anda a sua reputação na sociedade? Como anda a sua reputação na igreja? Como anda a sua reputação aqui? Como anda a sua reputação? Melhor é a boa fama. Quando as pessoas pensam em você, elas pensam numa pessoa agradável, que nós gostamos de nos relacionar, ou elas pensam em você como aquela pessoa que é a última pessoa que ela quer se relacionar? Uma pessoa problemática, alguém que eu quero distância. Como está a sua reputação? As pessoas têm visto Cristo na sua vida? As pessoas têm percebido as virtudes de Cristo em você? Você tem brilhado à luz de Cristo onde você tem passado? Por isso, irmãos, nós precisamos fazer como lemos no Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. No versículo 3 também, Salomão nos ensina que nós devemos aprender com um dia mau. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Nós aprendemos, irmãos, que se nós fazemos coisas boas, essas coisas boas vão atrair para nós coisas boas. Nós aprendemos que bênção, ser uma pessoa abençoada por Deus, é ser uma pessoa que não enfrenta dificuldades. Nós aprendemos que muitas vezes alguém que tem condições de obter da parte de Deus tudo aquilo que pediu, é uma pessoa extremamente abençoada. E às vezes a gente se esquece que na Escritura não é assim que funciona.
Nós somos muitas vezes induzidos e influenciados pela teologia da prosperidade, que diz que crente não enfrenta problema, que crente não passa por tribulação, que se crente está passando por dificuldade, deve ter um encosto na vida dela, deve estar em pecado, ou alguma coisa do tipo. E nós precisamos aprender a viver no dia mau. A gente precisa entender que sofrimento nas Escrituras é um tempo para o nosso crescimento espiritual. Olha o que disse Davi: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha o que disse Paulo: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Para que nós cheguemos na mesma conclusão que Jó chegou. Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Lá em Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, Lucas registrou que os apóstolos ensinavam os crentes que eles deveriam passar por várias tribulações antes de entrar no reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos olhar o tempo do sofrimento como um bom tempo. A gente não pode achar que a gente tem que viver só de alegria, só de coisa boa, só de dia bom, só de dia ensolarado, só de verão. Existem os invernos da vida, existem as tempestades da vida. E essas tempestades da vida, Salomão está dizendo que ela é melhor, que ela é mais interessante, porque ela trata o nosso coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Nós crescemos. Tribulação, ela tem um papel pedagógico na nossa caminhada cristã. Cristãos, irmãos, precisam estar dispostos a aprender no dia mau. Cristãos não podem se entregar à murmuração, à ingratidão no dia ruim. Isso é contra a palavra do Senhor. O sofrimento em nossas vidas não é em vão. Ele tem um propósito, e é o propósito de nos formar à imagem de Cristo. Então nós precisamos descansar no Senhor. Cristãos que se rebelam no momento de tribulação, cristãos que agem com pirraça, com rebeldia no momento de tribulação, estão demonstrando imaturidade espiritual. Às vezes, quando alguém é perguntado quem é a pessoa que mais sofreu na Bíblia, geralmente alguém levanta e fala assim: Jó. Vocês sabem que eu já falei aqui várias vezes que o sofrimento de Jó ainda é muito pequenininho na Escritura. Tadinho de Jó. Quem não sabe o que é sofrer, não. Jó não sofreu foi coisa nenhuma. A Escritura diz que há alguém que sofreu infinitamente pior do que Jó: Cristo. Tanto é que Isaías diz que ele é o homem de dores, homem que sabe o que é padecer. O sofrimento de Jó não chega aos pés do sofrimento de Cristo. Mas Cristo sofreu porque ele foi desobediente? Cristo sofreu porque ele não era amado por Deus? Cristo sofreu porque ele não estava cumprindo direito a lei de Deus? Não. Ele sofreu por um propósito, a redenção. E assim Deus está nos fazendo passar muitas vezes pelo sofrimento para também tratar o nosso coração, redimir diariamente áreas das nossas vidas que precisam de redenção. Os versículos 5 a 7, Salomão também nos diz que nós devemos nos alegrar na repreensão. Olha o que diz aí o versículo 5 a 7. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endurecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Salomão está nos ensinando aqui que a repreensão da sabedoria é muito melhor do que a risada da tolice. Trocando em miúdos, é muito melhor você ser repreendido por um irmão na fé do que você receber uns tapinhas nas costas do insensato.
É muito melhor alguém te colocar num canto e te moer de exortação do que ficar te bajulando para lá e para cá. Salomão está dizendo isso. A repreensão é muito melhor, porque a repreensão nos coloca nos prumos. Agora, é fácil receber repreensão? Claro que não é. Sabe por que não é? Porque você é orgulhoso, porque eu sou orgulhoso, porque você é egoísta, porque eu sou egoísta, e nós não queremos ser repreendidos. Porque se alguém chega para nós e nos repreende, isso significa o quê? Que nós erramos, e a gente tem uma sensação de que a gente não erra. E se alguém precisa me corrigir, é porque tem alguma coisa errada, e eu não quero ser corrigido. Eu sempre estou disposto a corrigir todo mundo, mas eu nunca estou disposto a me corrigir ou deixar que as pessoas me corrijam. E Salomão está dizendo que a repreensão é infinitamente melhor do que o tapinha nas costas do insensato. A repreensão tem o papel de nos colocar dentro da vontade de Deus. E Salomão está dizendo aqui no versículo 7 que até mesmo o sábio precisa de repreensão, porque às vezes ele é seduzido pela insensatez. Mas Salomão, lá no Provérbio capítulo 9, ele vai falar que é melhor repreender o sábio do que repreender o insensato. Olha só, capítulo 9, versículo 7 a 9. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Sabe o que Salomão está ensinando? Não perde tempo, não. Não perca tempo com louco, com insensato. Não perca tempo com aquele que não é sábio, porque senão você vai arrumar inimigo, você vai ter dificuldades, você vai passar uma vida difícil, porque a pessoa jamais vai reconhecer o seu erro e vai ficar te infernizando a vida inteira. Então, no lugar de repreender o sábio, deixa ele para lá. Vai repreender o sábio, não repreenda o insensato, vai repreender o sábio, porque o sábio, ele vai aceitar a repreensão, ele vai reconhecer que ele falhou. Então, irmão, ser repreendido é muito melhor, porque gera crescimento. Então, visite os lugares em que você recebe correção bíblica. Ame quando você for repreendido por um irmão na fé. Ame quando você vier para o culto e a mensagem da palavra do Senhor penetrar no seu coração, ao ponto de você sair ali na porta, cutucar em alguém e falar assim: eu acho que alguém contou da minha vida para o pastor. Não saia com raiva do pastor. Saia com alegria pelo fato de que Deus falou ao meu coração e está me repreendendo. Então, visite os lugares onde você pode receber correção. Leia a Bíblia. Tem muitas pessoas que deixam de ler a Bíblia porque ela tem medo do que Deus vai corrigir. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que ela disse isso. Não, rapaz, eu tenho um pouco de dificuldade de ler a Bíblia, porque toda vez que eu leio a Bíblia eu vejo uma coisa que eu tenho que mudar. Mas é isso mesmo. Leia a Bíblia para você ser confrontado. Ouça pregações bíblicas para que você seja confrontado. Invista tempo com pessoas sábias. Leve a vida a sério. Agora, dos versículos 8 a 10, Salomão nos chama a sermos pacientes. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Irmãos, muitas coisas parecem não ser promissoras no início, mas no final dá tudo certo. A gente começa a ver uma coisa iniciando e a gente fala assim: isso não vai dar certo. E a impaciência toma conta do nosso coração. E Salomão está dizendo que é muito melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Dê tempo ao tempo.
E por isso que ele está falando aqui sobre impaciência, porque às vezes nós com impaciência queremos colocar o carro na frente dos bois. É por isso que, inclusive, irmãos, alguns líderes religiosos se enveredam pelo pragmatismo, porque não veem as coisas acontecer rápido e querem ver a coisa acontecer rápido. E para poder ver as coisas acontecer rápido, acabam abandonando princípios e valores da palavra de Deus, começam a enfiar os pés pelas mãos, começam a fazer as coisas para ver se dá resultado. É aquela tentativa de ajudar Deus. Eu não estou vendo crescimento, deixa eu ajudar Deus a fazer o negócio crescer. E Salomão diz: tenha paciência. Tudo fica bem no final, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No versículo 10, Salomão dá aqui para nós um puxão de orelha. E eu, particularmente, sou uma pessoa um tanto quanto nostálgica. Eu não sei quantos aqui já assistiram aquele filme Divertidamente. E no filme 2, tem a bichinha lá, um bonequinho que é nostalgia. A gente estava assistindo esse filme no cinema com os meninos, e Débora falou assim: aquele bonequinho ali é você. Eu sou uma pessoa um tanto quanto nostálgica. Às vezes eu fico assim, poxa, a minha infância lá em Barra de São Francisco, nossa, não sei o que e tal. Eu fico viajando na maionese e tal, não sei o que, aquela coisa. Meu Deus do céu, aqueles filmes que eu assisti na sessão da tarde. Que coisa legal. Salomão está dizendo assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Salomão está dizendo assim: para de murmuração nostálgica, para de ficar olhando para trás e falando assim, poxa, os dias de hoje não são bons como os dias de ontem. A juventude de hoje não tem aquele mesmo vigor que a juventude nossa do passado, não. Possivelmente você deve ter escutado essa aqui, a nossa juventude subia em cima de um caminhão, porque isso aqui eu já escutei um monte de vezes. A nossa juventude subia num caminhão e ia fazer visita. Agora esses meninos de hoje, não sei o quê, porque a igreja do passado, aquela igreja que tinha a igrejinha aqui, pequenininha, que coisa fofa, que era completamente diferente, era um lugarzinho tão gostoso, já não é tão bom hoje como antes. Que tempo bom aquele tempo que nós fazíamos aquela programação assim, hoje não é mais tão bom como antes. Você já parou para pensar que os meninos de hoje vão falar a mesma coisa lá na frente? Daqui 30 anos, 40 anos, Davi, João, Cecília, Samuel, Bernardo vão estar falando: que saudade lá de Paú, a gente lá prestando culto, hoje já não é tão bom como antigamente. Porque Salomão falou no capítulo 1, geração vai, geração vem, mas a coisa é a mesma. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. E é bem provável que os nossos pais e avós disseram, quando você se orgulha daquela mocidade que subia em cima de um caminhão, talvez os pais e os idosos daquele tempo diziam assim: essa mocidade hoje não está com nada. Mocidade boa mesmo era nos anos 20, era nos anos 30. Salomão está falando, não é sábio falar isso. A gente não pode esperar qualquer coisa boa do passado. Gente que fica lamuriando pelo passado acaba ficando travado no presente, porque só fica olhando para trás, como era bom, como era bom, como era bom, como era bom, mas e hoje? Nós vamos fazer o quê? Hoje vamos fazer o quê? Nós vamos ficar só olhando para trás? A gente gosta às vezes de sentar, vai lá fulana, faz uma broa de fubá para nós. Beltrana, faz um café. Aí senta ao redor da mesa, vendo fotos. Como era bom. Hoje não é mais tão bom assim. Me dá um desânimo hoje.
Salomão está dizendo, não é sábio falar assim. Você lembra do povo de Israel quando chegou e viu o templo, o segundo templo? Ah, meu Deus, esse templo aqui não é mais o mesmo. Não é igual no dia de Salomão. E aí o que o profeta disse? A glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. A gente precisa parar de ficar olhando para trás e olhar mais para frente. Nós precisamos entender, irmãos, que a resolução não está no passado. Se tem um passado bom na história, sabe qual que é? Aquele passado antes de Adão comer do fruto. Aquele era um passado bom. Depois daquilo, meu filho, não tem passado bom mais. Existe um futuro glorioso. Existe um futuro glorioso. Nós precisamos, irmãos, no lugar de nos entregar à impaciência, de ficar olhando para trás e não resolver, e ficar preocupado, tentando resolver as coisas com as próprias mãos, impaciente com o processo, nós deveríamos confiar no Senhor. Salomão não está dizendo que a gente não possa ficar irritado, irado com a injustiça, mas não irá com o processo. Deus faz as coisas no seu devido tempo. E Cristo veio para colocar as coisas em ordem. Então nós precisamos olhar para frente, não é para trás. É olhar para o dia onde nós seremos glorificados. É viver o hoje com a alegria de saber que um dia nós estaremos com o Redentor. Então é olhar para frente, não é olhar para trás. E agora, a partir do versículo 11, Salomão nos chama a valorizar a sabedoria. Boa é a sabedoria, havendo herança de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Irmãos, a sabedoria serve como proteção para a nossa alma. Proteção contra a ira, proteção para nós olharmos para o dia mau com outros olhos, proteção para nós considerarmos a morte, proteção para nós cuidarmos da nossa reputação, proteção para a gente não se irar, proteção para sermos pacientes, proteção para não ficarmos lamuriando em relação ao passado, mas olhando sempre para frente em Cristo Jesus. E de acordo com esse texto, Salomão fala aqui no versículo 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. A sabedoria é infinitamente melhor do que o dinheiro, porque a sabedoria, ela protege e a sabedoria dá vida. O dinheiro não dá vida. Você já ouviu aquele pessoal falando assim que o dinheiro não traz felicidade? E não traz mesmo. Aí tem algumas pessoas que ainda brincam, né? Ah, então já que não traz felicidade, então joga o seu na minha conta. Mas dinheiro não traz felicidade. Quem vive pelo dinheiro vai ser afogado por ele. Vai ser afogado por ele. A verdade, irmãos, no versículo 13, que Salomão fala, que a gente precisa entender que aquilo que Deus torceu, ninguém pode endireitar. Agindo Deus, quem impedirá? Às vezes Deus torce a sua vida. E se Ele torceu a sua vida, você não tem condições de distorcer. E Ele torceu por uma finalidade. Qual? Ele sabe. Às vezes Deus distorce a nossa vida. E Ele distorce por misericórdia. Mas o que Salomão está nos ensinando aqui? Procure uma vida de boa reputação. Procure uma vida considerando a morte. Procure uma vida considerando o dia mau. Procure uma vida de aceitação da repreensão. Procure uma vida entendendo que é preciso ser paciente, não ficar lamuriando com o passado,
entendendo que a sabedoria é muito melhor do que o dinheiro. Sabe por que tudo isso? Porque Deus é soberano, Deus está acima, e não importa o que você esteja vivendo na sua caminhada, Deus está acima conduzindo tudo, porque é Ele quem conduz a história. Você não tem capacidade de endireitar aquilo que Ele torceu. Então, no versículo 14, no dia da prosperidade, goza do bem. No dia bem, que é aquilo que Paulo fala lá em Filipenses, pois sei viver contente em toda e qualquer situação, sei ser exaltado. Então, no dia da exaltação, aproveite esse momento. Sei viver na abundância, então aproveite esse momento. Mas quando chegar a escassez, quando chegar o dia mau, quando chegar o dia da humilhação, reconheça que Deus fez tanto o dia mau quanto o dia bom. Reconheça que Deus tanto te deu escassez como te deu prosperidade. Reconheça que Deus tanto te deu uma conta recheada como uma conta vazia. Reconheça que Deus te deu muito, mas teve uma época que você passou necessidade de alguma coisa. Deus fez tanto uma coisa quanto a outra. Isso faz, irmãos, a gente entender as coisas. Às vezes nós ficamos tão angustiados no dia da angústia, no dia mau, no dia das coisas difíceis, na tribulação, na provação, que nós nos esquecemos que Deus está no controle. Que Deus está no controle tanto do dia bom quanto do dia mau. Então, irmãos, nós precisamos ter essa percepção, entender que Deus está nas alturas. Esta é a forma de viver nesse mundo. Entender que uma vida sábia é uma vida que reconhece a soberania de Deus. E qual que é a sabedoria que Salomão está falando aqui? Vocês sabem muito bem, porque nós já falamos dela durante todos os capítulos de Eclesiastes. É Cristo. A sabedoria de Eclesiastes, a sabedoria de Provérbios, a sabedoria dos Salmos, é Cristo. Então, ter a sabedoria é ter o próprio Cristo, porque lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala que a sabedoria de Deus foi revelada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e ele estava se referindo a Cristo, a sabedoria de Deus. Então, alguém que é sábio é alguém que está em Cristo. Alguém que é sábio não é uma pessoa que leu muitos livros, não é uma pessoa que viveu muito, não é uma pessoa que tem experiência, não é uma pessoa que tem experiência que é muito sábia, é uma pessoa que tem Cristo, a sabedoria de Deus. Então, irmãos, em Cristo você considerará que é Deus que está guiando a sua história, mesmo que você esteja enfrentando o dia mau. É Deus que está conduzindo a história do jeito dele. Em Cristo você se lembrará que Deus é soberano, tanto no dia bom quanto no dia mau. Em Cristo você pode ser paciente, humilde e olhar para a morte com outros olhos. Em Cristo você pode olhar para a morte não como estou perdendo a possibilidade disso, daquilo ou daquilo outro. Não, você olha para a morte como estou indo me encontrar com o meu Redentor. Completamente diferente. A cosmovisão secular te faz ficar agarrado a esse mundo até o último segundo. E eu não sei se você teve a infelicidade, eu pelo menos já ouvi isso, um relato de alguém falando isso. Eu não sei se você teve a infelicidade de estar ao lado de alguém que não é cristão e estava morrendo. E a pessoa entra num desespero tão grande. Pelo menos o relato que eu ouvi da pessoa foi esse. A pessoa entra num desespero tão grande que ela está vendo que ela está indo, mas ela quer continuar aqui. E a vontade dela é que aquele que está do lado dela mantenha ela aqui, segura ela aqui, porque ela não quer ir. Mas eu também já ouvi relatos de pessoas que estavam ao lado daquele que partiu para estar com Cristo, e até a feição era diferente. Como disse Lloyd Jones, um pregador do século XX, tomou conhecimento que a igreja estava orando por ele para que Deus o curasse de uma enfermidade. Ele estava internado no hospital,
E ele toma conhecimento de que a igreja estava em reunião de oração orando por ele. E ele diz assim: por favor, vai lá avisar e pede o pessoal para parar de orar. Fala com o povo para parar de interromper a minha ida para Cristo. Eu preguei a vida toda que estar com Cristo é infinitamente melhor. E agora na hora da morte eu quero continuar aqui? Não, fala com a igreja para poder parar de orar. Me deixa aí. Eu já vivi demais. Deixa eu ir. Eu quero estar com o meu Redentor. Eu gostaria de, irmãos, caminhar para a conclusão com uma história de um homem chamado Charles Ward. Ele foi um soldado americano durante a Guerra Civil Americana no século XIX. E ele trocava cartas com a família. A família tomava conhecimento de como estavam as coisas no campo de batalha e ele tomava conhecimento de como estava a família onde eles moravam. E Charles Ward escreveu uma última carta antes da sua morte. Ele foi fatalmente ferido no campo de batalha e chegou uma última carta para ele, como sendo uma carta de despedida, porque ele estava sentindo que na próxima batalha era muito provável que ele faleceria. E nessa última carta, Charles Ward escreveu assim: querida mãe, posso não vê-la de novo, mas não tema pelo seu soldado cansado. A morte não representa um medo para mim. Minha esperança continua firme em Jesus. Encontre-me no céu com o Pai Celeste, com todos os meus queridos amigos. Não tenho nada especial a lhe dizer, senão despedir-me alegremente de vocês. Seu afetuoso filho e soldado, Charles Ward. Irmãos, se nós formos sábios, nós seguiremos o exemplo de Charles Ward. Enxergaremos a vida com os óculos das Escrituras e não com os óculos da secularidade. Se nós formos seguir o exemplo de Charles Ward, nós enfrentaremos o dia mau reconhecendo que Deus é soberano e que por mais que eu enfrente uma série de dificuldades, Deus está no controle e Ele faz o que quer, como quer, para a glória dEle e para o meu bem. Se nós formos seguir o exemplo de Charles Ward, nós seremos sábios, entendendo que nós precisamos viver prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que nós temos em Cristo Jesus. Se nós formos seguir o exemplo de Charles Ward, nós seremos homens e mulheres sábios, que vivem da melhor maneira para a glória do Senhor e morrem bem, por saberem que estarão morrendo nos braços de Cristo. Nós precisamos de uma perspectiva bíblica a respeito da vida. Às vezes nós somos mais influenciados pela visão que o mundo tem a respeito de tudo na vida, do que aquilo que a Escritura diz a respeito. E por isso que certas coisas soam estranho. Elas soam estranhas porque Jesus nos ensinou que para ganhar tem que perder, que para ser exaltado tem que se humilhar. E é por isso que eu não sei se você já ouviu uma oração que muitas vezes é acreditada a Francisco de Assis: pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para a vida eterna.